Então, vamos começar. Então, nessa ação penal 504, 65, 12, 94, depoimento do Dr. Jorge Rage Sobrinho. Dr. Rage, o doutor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Pois não, estou aqui para colaborar com a justiça. O doutor conhece a lei e eu vou adverti-lo apenas porque assim determina a lei, de que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Perfeito. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o doutor como testemunha. O doutor tem a palavra já. Perfeito. Bom dia, doutor Jorge Age. Bom dia. Doutor Age, eu pediria a Vossa Excelência, se possível, que explicasse como foi o trabalho desenvolvido pelo senhor na CGU durante o governo do ex-presidente Lula. Pois não, eu vou tentar resumir, condensar num tempo razoável para não ocupar muito aqui o período da audiência, o doutor Sérgio e Vossas Excelências. Nós iniciamos o trabalho na controladoria em 2003, o ano em que ela foi criada na sua conformação nova, digamos assim, que havia antes uma Corregedoria Geral da União, que era apenas a justaposição de um órgão de correição com a antiga Secretaria Federal de Controle. Aí, por uma medida provisória que se converteu na Lei 10.683 de 2003, no início do governo do presidente Lula, foi estabelecida, constituída uma instituição muito maior, muito mais robusta, com atividades mais amplas de controle no sentido mais amplo, incluindo ouvidoria, incremento de transparência, prevenção, além de corrupção, auditoria e fiscalização. Nesse trabalho foram realizadas atividades em cada uma dessas áreas. Eu destacaria apenas algumas. Na área, por exemplo, da transparência pública, tivemos a oportunidade de criar talvez o maior portal de divulgação das despesas do governo em bases diárias, a nível de cada empenho, cada liquidação e cada pagamento. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de expor essa experiência em inúmeros foros internacionais e sempre foi vista como algo novo, mais avançado do que tudo que se tinha conhecimento até então. Este portal da transparência, ele além de incluir todas as despesas em bases diárias, e eu me refiro às despesas da administração direta, autárquica e fundacional, não das empresas públicas e sociedades de economia mista que não fazem suas despesas pelos sistemas corporativos normais do governo, CIAF, CIAS, etc. Esses ficam fora. Mas a administração direta, autárquica e fundacional, que utiliza o CIAF, que é o Sistema de Execução da Despesa Federal, estão todas incluídas ali. Além disso, há informações, digamos assim, especializadas para quem queira consultar, do tipo transferências para estados e municípios, convênios com entidades não governamentais, remuneração de todos os servidores públicos, desde o presidente da República até aquele mais modesto servidor. Também, mais tarde, acrescentou-se nesse portal o cadastro de empresas suspensas e declaradas inidôneas, o cadastro de entidades ONGs, ONGs, impedidas de celebrar convênios por ter cometido irregularidades, o cadastro de agentes públicos punidos com penas expulsórias, com demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria. Quando deixamos a CGU, já eram mais de 5.000 os casos de agentes públicos afastados da administração federal por atos, na sua grande maioria, relacionados à improbidade, valimento do cargo, corrupção, etc. Isso na área de transparência, digamos que nós chamamos, nos termos da lei atual,
transparência ativa, aquilo que o poder público expõe espontaneamente. De outro lado, a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, incrementou também, isso já em 2011, a transparência passiva, aquela que a administração tem que atender mediante pedido e demanda do cidadão, fornecendo-lhe o documento, ou o dado, ou acesso daquilo que ele pede, que interessa a ele. Mas isso já em 2011, mais tarde. Então, isso na área de transparência em geral. Na área de correção, como eu disse, implantamos um sistema de corregedorias setoriais supervisionadas pela Corregedoria Geral, que é uma unidade da CGU. Essas corregedorias setoriais todas somadas que dão conta de todos esses processos administrativos que vieram no final a resultar em mais de 5.000 penas expulsivas, sem contar as penas mais leves, advertência, suspensão, etc., que vão pelas casas das dezenas de milhares. Também na área da correção, mais adiante um pouco, foi criado o sistema de apuração de responsabilidade de empresas, pessoas jurídicas, e não apenas de agentes públicos. As empresas corruptoras, as empresas que cometiam irregularidades em processos licitatórios, por exemplo. Inicialmente, começamos a catalogar e a estimular os estados e prefeituras que quisessem participar desse grande banco de dados, porque a lei não nos dava o poder para impor isso a eles, mas que quisessem contribuir para que fosse dada ampla divulgação a quais empresas tinham sido punidas por um estado, por um município, por uma autarquia federal, que, segundo o nosso entendimento, não poderiam mais participar de licitações nem ser contratados por nenhum outro ente público, independente da esfera da federação, embora isso não seja pacífico no TCU e na jurisprudência dos tribunais. Nosso entendimento era que quanto mais se divulgasse nesse site centralizado, mais se estaria contribuindo para atingir o objetivo da lei, a lei de licitações, que quando prevê essa pena, a finalidade é fazer com que a empresa fique impossibilitada de ser contratada pelo poder público. Mais tarde, com o advento da chamada Lei Anticorrupção Empresarial, que é a Lei 2.846, aí então isso aumenta e assume uma outra dimensão, uma vez que não se trata mais simplesmente daquelas penalidades previstas na Lei de Licitações, que eram apenas suspensão e impedimento de novos contratos. Pela nova lei, há uma série de outras, como Vossa Excelência sabe, penalidades que vão da multa de 0,1 a 20% do faturamento bruto, interdição parcial de atividades, outras formas de restrição. Em contrapartida, há um aceno, um estímulo à adoção de programas de integridade corporativa, ou compliance pela própria empresa, o que pode significar a redução da pena, é a principal atenuante cabível, e também é uma exigência para eventual possibilidade de acusação. Isso na área, portanto, da corrupção empresarial, mas já é uma legislação mais recente, de 2013, né? Somente aplicável, é natural, a fatos ocorridos após a sua entrada em vigor, já em 2014, início de 2014, se não me falha a memória. Bom, ainda no campo da construção do trabalho da controladoria, vale mencionar a área de ouvidoria, que nós transformamos basicamente num canal de denúncias, além, é claro, do cidadão poder utilizar para sugestões, elogios, reclamações contra a má qualidade do serviço, que é tradicional nas ouvidorias. Mas, no caso da CGU, a ênfase maior era em abrir ali um grande canal de denúncias, e isso foi feito, e funcionou plenamente. Eram centenas, milhares de denúncias recebidas, claro que passavam pela triagem daquilo que tinha um mínimo de elementos para justificar a abertura de uma fiscalização, e por aí vai. Tudo isso
dentro dessa atuação da CGU. Eu não sei se Vossa Excelência gostaria que entrasse em mais detalhes ainda do que mencionei. Por exemplo, na área de fiscalização de verbas transferidas a estados, prefeituras e ONGs, houve um programa que se tornou muito conhecido no país, que era o programa de sorteios públicos, para garantir a absoluta impessoalidade da escolha das verbas e dos municípios que iam ser fiscalizados. Isso passou a ser feito desde o tempo em que era o ministro Valdir Pires que comandava a CGU e eu era o seu número 2, digamos assim. Esses sorteios eram feitos no auditório da loteria, da Caixa Econômica, abertos ao público, à imprensa, selecionando-se um número X possível dentro das nossas possibilidades de recursos humanos para serem fiscalizados a cada vez, e isso depois era amplamente divulgado, e a partir daí que surgem inúmeras atividades já aí em coordenação com a Polícia Federal e o Ministério Público, que resultam na descoberta de grandes máfias como a máfia das sanguessugas, a máfia das ambulâncias, a Operação Vampiro e outras dezenas, centenas de operações que surgem dessa articulação que nós implantamos sistematicamente de encaminhar para a Polícia e o Ministério Público, além do TCU, todos os dados dessas fiscalizações. E, em outros casos, a própria fiscalização já era feita em conjunto com o apoio, uma vez que a CGU não tem atribuição legal para o uso de determinados instrumentos de investigação que só a autoridade policial e o Ministério Público têm, né? Como quebra de sigilo, determinados tipos de tomada de depoimentos, escutas, etc. Aí, então, digamos assim, que criou-se um outro patamar de atuação que resulta da atuação conjunta dos vários órgãos de defesa do Estado. Controladoria, Polícia Federal, Ministério Público, basicamente, mas também outros, eventualmente, Receita Federal, COAF. O COAF é um grande parceiro de todo esse trabalho. Dentro do entendimento de que nenhuma instituição sozinha pode, evidentemente, dar conta de um problema dessa dimensão. Não é? Eu sempre defendi que era importantíssimo ter-se uma articulação de todos os órgãos de defesa do Estado, digamos assim. Correto. Bom, nesse alentado relato que o senhor fez sobre o papel da CGU durante o governo do ex-presidente Lula, pode-se dizer, então, que foram tomadas pela CGU medidas inovadoras do combate à corrupção. Sem a menor dúvida, isso reconhecido não só nacionalmente, como internacionalmente. Até hoje, os ecos, digamos assim, desse trabalho são reconhecidos de um grupo de assessoramento de alto nível, a Secretaria-Geral da OCDE, por exemplo, onde volta e meia é lembrado e é referido o trabalho da Controladoria como uma experiência inovadora, reformadora, reconhecida internacionalmente. Não somente na OCDE, mas na ONU, na OEA, nos trabalhos do Pacto Global contra a Corrupção da ONU, nos trabalhos da Iniciativa de Governo Aberto, a OGP, inicialmente do governo norte-americano, onde o primeiro país a ser convidado para o lançamento de uma iniciativa de abertura de informações do governo foi o Brasil, e não foi por acaso, né? Não foi porque tivessem nenhuma relação pessoal com ninguém da nossa equipe, mas pelo que se conhecia já do trabalho da Controladoria. Do mesmo modo, o Banco Mundial, o BID, até mesmo o Fórum Econômico Mundial criou um grupo anticorrupção e nos convidou para participar. Enfim, o trabalho inovador e reformador que foi desenvolvido durante esse período é reconhecido internacionalmente. Correto. E
esse trabalho que foi iniciado pelo ministro Valdir Pires, depois o senhor deu continuidade durante todo o governo do ex-presidente Lula, quer dizer, alguma vez o ex-presidente Lula colocou algum obstáculo a esse trabalho de combate à corrupção, ou ao contrário, ele estimulou a realização desse trabalho, dessa atuação inovadora da CGU? Nunca, em momento algum, houve qualquer tipo de interferência, até mesmo porque, se tivesse havido, eu não teria continuado lá, nem muito menos o ministro Valdir Pires, que é uma figura que dispensa minhas referências, que é conhecido e respeitado no nosso país de ponta a ponta. Nunca houve nenhuma tentativa de impedir ou de constranger o nosso trabalho. É evidente que o presidente Lula não acompanhava o detalhe do trabalho, claro. Ele tinha todo o governo para tocar, mas nunca, em tempo algum, houve nenhuma interferência de espécie alguma. E aprovava e encaminhava ao Congresso, ou baixava por decreto, todas as medidas por nós propostas, sem uma única exceção. Assim foi o encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei tipificando o crime de enriquecimento ilícito, por exemplo, esse que foi renovado agora nas medidas propostas pelo Ministério Público. É praticamente a mesma ideia, com diferenças na descrição do tipo pequenas. É o projeto encaminhado pelo presidente Lula em 2005, projetos de incremento, aumento das penas dos crimes de corrupção, também em 2009. O projeto de lei que resultou na Lei Anticorrupção Empresarial, a 12.846, que já é de 2013, mas o projeto foi encaminhado por ele em 2010, a partir do projeto 6286 ou 6826, elaborado pela CGU com o Ministério da Justiça e a AGU. Então, é também resultante de iniciativa dele, além de todos os atos que não dependiam do Congresso, como os decretos relativos aos portais de transparência da Copa, portal de transparência dos Jogos Olímpicos. Tudo isso eram iniciativas propostas por nós e imediatamente acolhidas pelo presidente. Quer dizer, apenas para explicitar, o presidente Lula deu ampla liberdade de atuação ao senhor e a todos os membros da CGU para a realização desse trabalho intenso de combate à corrupção. Total, absoluta, plena e total liberdade. Pelo que nós temos notícia e conhecimento, pelo contato direto que tínhamos permanentemente, o mesmo acontecia com a Polícia Federal, com o Ministério Público, que é autônomo pela Constituição, desde 1988, pelo menos, mas cuja autonomia na prática real efetiva, eu entendo que foi muito mais fortalecida a partir de 2003, quando o presidente Lula tomou a iniciativa de escolher para dirigir o Ministério Público Federal aquele procurador indicado pelos seus pares. Primeiro deles foi o Dr. Cláudio Fonteles, depois Antônio Fernandes, depois o Gurgel, depois o Dr. Janot, todos escolhidos pela categoria. Muito diferente do sistema anterior, em que o procurador era escolhido pelo presidente da República e tinha seu mandato renovado durante 4 vezes seguidas, e as coisas, pelo que todos sabem, não funcionavam como passaram a funcionar depois, uma vez que o Ministério Público é a peça fundamental nessa engrenagem de combate à corrupção. Sem um Ministério Público efetivamente autônomo na prática, não apenas no papel, não há que cogitar de um trabalho efetivo de combate à corrupção. Até porque os órgãos de controle, seja o interno, CGU, seja o externo, TCU, não dispõem dos meios investigatórios que só a polícia e o Ministério Público podem utilizar. Então, não tem condições de chegar aonde chegam as investigações, como nós vemos chegando hoje, nos últimos anos.
O que o controle mostra são os indícios. Uma auditoria mostra um indício de que haja um sobrepreço, um superfaturamento, mas uma auditoria nunca chega a detectar onde há propina, onde não há propina. Tudo isso, obviamente, só é possível com uma atuação do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, a autonomia que foi assegurada no governo do presidente Lula não foi somente a CGU, mas a todo esse conjunto, no que dependia, obviamente, dele, foi garantido da forma mais substancial e não apenas formal, com a nomeação do procurador escolhido pela própria categoria. Correto. O senhor já falou a respeito, mas eu gostaria só de insistir um pouco. Esse trabalho, não só da CGU, mas esse trabalho conjunto dos órgãos do governo federal, junto com o Ministério Público e outros órgãos de combate à corrupção, também foram inovadores durante o governo do presidente Lula. Sem a menor dúvida, uma vez que antes de 2003, o que é que nós tínhamos? É fácil verificar na literatura, nos registros. Antes de 2000, a divisão como eu faço nos meus estudos e no meu trabalho atual de reflexão e consultoria, estudos sobre combate à corrupção no Brasil. Digamos assim que há 3 etapas. Há uma etapa anterior à Constituição de 88, onde sequer se tinham os instrumentos do marco normativo minimamente adequado, né? Nós tínhamos o que no passado, na década de 50, Lei Bilac-Pinto, Lei Godoy-Ilha, né? Lei da Ação Popular, que obviamente servia para promover a nulidade de um ato administrativo e praticamente nada mais. Em 88, com as disposições do artigo 37 da Constituição, principalmente, aí sim criam-se as bases para a construção de um marco normativo, pelo menos no plano formal. E aí temos a Lei de Improbidade Administrativa, a 849 de 92, a 8666 de 93, com a parte sancionadora delas, digamos assim, os artigos 86 a 88, e a parte criminal também dela. E ao lado disso, o que se tinha era dispositivos do Código Penal dos crimes contra a administração pública. Tá. Bom, mas nesse período não há maior esforço sistemático, organizado do governo, dos governos que se sucederam. Estou falando aqui sobre o governo de A e de B, mas todos anteriores a 2003. É em 2003 que se inicia a construção de um órgão com o foco da Controladoria Geral da União e com a disposição de fazer um trabalho, eu repito e insisto, articulado com a Polícia Federal, COAF, Ministério Público, Receita, Banco Central, e que depois resulta na ENCLA, inclusive, que é algo mais amplo ainda, que eram as reuniões de discussão da Estratégia Nacional, que começou focado na lavagem de dinheiro, e depois se acrescentou também corrupção. Então, a ENCLA com 2 Cs, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro. O doutor Sérgio, se me permite, foi lá que eu o conheci, participando na época também, porque os membros do Poder Judiciário participavam, membros do Ministério Público, claro, além de órgãos públicos, o Tribunal de Contas e Ministérios Públicos Estaduais. Tudo isso ocorre nesse período, no período posterior a 2003. Isso não há como esconder, como negar. Correto. E a respeito da ENCLA, que o senhor mencionou há pouco, além dos órgãos brasileiros, havia também participação de órgãos estrangeiros que verificavam esse sistema brasileiro de combate à corrupção implantado durante o governo do presidente Lula? Olha, eu não me recordo, não tenho lembrança de participação de organismos internacionais
propriamente na ENPLA. Os organismos internacionais tinham um diálogo permanente, uma atuação permanente de contato conosco, digo todos nós, com a CGU, com o Ministério Público, com a Polícia, com a Receita, intenso, inclusive promovendo avaliações. A própria OCDE, que é talvez um dos foros melhor equipados nessa área e que conduz a conhecida Convenção contra o Suborno Transnacional, a OCDE, que tem um programa focado na que eles chamam de integridade institucional, fez uma avaliação do Brasil na época e eles divulgaram muito intensamente que era a primeira avaliação feita voluntariamente por um país que optou por se submeter à avaliação do sistema de integridade institucional, que corresponde ao que hoje é corriqueiro chamar-se integridade corporativa ou sistema de compliance nas empresas. No setor público, se denomina mais comumente sistema de integridade corporativa ou integridade institucional. Pois bem, a OCDE fez a avaliação do Brasil, porque nós, do Brasil, nos oferecemos para sermos os pioneiros em ser submetidos a essa avaliação. Além disso, o Brasil sempre foi um parceiro permanente da ONU na Convenção de Mérida, que é a convenção mais ampla, que abrange o maior número de países contra a corrupção, e o NODC, que é o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, sempre teve uma parceria permanente, convênios permanentes de colaboração com a CGU, trabalhos em conjunto. Isso era rotina nossa, com todos esses organismos internacionais. Apenas eu não me recordo de participação direta deles nas reuniões da ENCLA. Correto. E nessas reuniões da ENCLA, que o senhor participou, o senhor citou inclusive a participação do próprio juiz do processo, quer dizer, havia uma visão ali geral de que houve a implantação de um sistema inovador de combate à corrupção durante o governo do presidente Lula, ou essa era uma visão de poucos ou de todos? Como é que era a visão ali da ENCLA sobre esse sistema inovador de combate à corrupção implantado durante o governo do presidente Lula? Bom, a mim me parece muito claro, né? A ENCLA se reunia anualmente, assim, no seu foro mais amplo, mais completo, desde os primeiros anos, não me recordo se desde 2004 ou 2005, se reunia em diferentes cidades, para que todos ficassem concentrados naquele trabalho, e as discussões eram amplas sobre, não digo sobre todos os detalhes do trabalho de cada um dos órgãos, afinal de contas eram 50, 60 órgãos que participavam, mas a CGU, o Ministério Público, a Polícia Federal, que eram talvez, digamos, os principais, mais específicos de combate à corrupção, tinham, é claro, um destaque, uma posição de certa liderança. Então, se definiam metas. O trabalho era assim, se definiam metas. Meta para o ano tal vai ser, por exemplo, elaborar um projeto, vamos supor, de uma lei sobre transparência pública, ou sobre acesso à informação, ou sobre crime de enriquecimento ilícito, ou que seja. Aí definiam-se os órgãos daquele conjunto que iriam participar. E um dos órgãos seria o coordenador, que teria a responsabilidade principal, e os outros participavam. E aí, então, se reuniam muito mais a miúde ao longo do ano. E no próximo encontro anual se traziam os resultados, de modo que havia, sim, uma intercomunicação bastante intensa do que cada um estava fazendo. Correto. E quanto a essas metas que eram definidas durante a ENCLA, alguma vez o ex-presidente Lula apresentou qualquer óbice para que essas metas fossem alcançadas? Pelo contrário, de forma alguma, como eu já disse. Doutor Raj, só um minutinho, eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui. Já retomamos com a sua resposta.